Eu saldo ou eu saúdo a igreja? Com a paz do Senhor. Como cumprimentar pessoas não crentes que estão no culto? Por exemplo, quando tem um culto de rua que tem muitas pessoas não crentes, como deve ser o nosso cumprimento para com essas pessoas que estão fazendo parte da reunião, do culto ao Senhor? Outra coisa, o que fazer para o povo glorificar, para o povo cultuar, para o povo participar do momento de adoração? Essas 3 e outras abordagens falaremos no vídeo de hoje. 10 coisas que devem ser evitadas no altar, no púlpito. 10 erros que nós devemos evitar nos púlpitos das nossas igrejas. Eu gostaria de tratar sobre algumas coisas, dentre muitas que nós vemos, que às vezes a gente mesmo faz, mas que é bom ser evitado. Tem algumas coisas que são simples, outras já são um pouquinho mais complexas. Eu sei que tem muitas outras, a gente pode até voltar a fazer um vídeo sobre o assunto, mas eu gostaria de tratar sobre essas 10 coisas nesse vídeo. Primeiro, eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Nós temos que ter o cuidado que saldo com L fala de saldo de uma conta, de saldo de valor. O saldo da conta é R$100,80. O correto é saúdo, que é a palavra com o U e não com L. Então, o correto é usarmos a palavra saúdo em nossa expressão. Então, o correto é eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, porque saúdo diz respeito a cumprimentar e não a saldo de conta, por exemplo. Então, fica aí esse detalhe na observação, desde o momento que a gente pega o microfone, para a gente ter esse cuidado. Segundo, quando tem um culto que tem muitas pessoas não crentes, muitas vezes a gente vê, e às vezes a gente faz, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, e aos não crentes, aos convidados, às outras pessoas, eu cumprimento com boa noite. Né? A Bíblia diz, seguir a paz com todos. Né? Se nós temos a paz, vamos transmitir a paz, vamos saudar com a paz. Nem todo mundo vai poder devolver a saudação com a paz, mas nós podemos saudar a todos. Então, não há problema nem pecado, e é até melhor nós saudarmos a todos os presentes com a paz do Senhor, para que, inclusive, essas pessoas possam sentir-se parte do momento do culto, sentir-se parte integrante daquele momento ali na casa do Senhor. Ainda não confessaram a Cristo como Salvador, nós não estaremos ali tratando eles como alguém que já faz parte da igreja, mas estaremos incluindo eles no momento do culto. E ao pegarmos o microfone, nós podemos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, sem problemas e sem precisar dizer a paz do Senhor para a igreja e boa noite para os que não são crentes. A gente pode simplesmente, eu saúdo a todos na paz do Senhor, não há problema nisso. Terceiro, tom de voz. Um outro erro que a gente comete é, às vezes, falar alto demais ou baixo demais. Inclusive, até ter cuidado para não falar rápido demais ou devagar demais. Às vezes a gente ministra uma palavra que é uma bênção aquilo que a gente está dizendo, só que o povo tem dificuldade porque a gente usou um tom de voz inadequado. Então a gente precisa de um tom de voz mediano, né? Que não seja tão elevado, mas que não seja tão baixo para não dificultar nem o tom muito elevado, nem o tom muito baixo, as pessoas entenderem, inclusive, não falarmos também de forma compassada. Então, eu saldo, boa noite aos não crentes, não é razoável, e evitar um tom de voz alterado. Quarto, segurar o microfone errado. Às vezes a pessoa, na empolgação, aí acaba segurando ali na cabeça do microfone, fazendo com que abafe um pouco o som do próprio microfone. Então vai acabar atrapalhando, ser mais um problema que pode dificultar as pessoas entenderem bem aquilo que está sendo dito. Quinto, não se preparar. É um erro que muitas vezes é cometido quando a gente tem oportunidade num culto. Às vezes, a pessoa tem o costume de pregar, é convidado para dar uma saudação, ele sobe para o púlpito sem saber o que ele vai falar. Aí vai na hora procurar o versículo, aí folheia para cá e folheia para lá. Outra coisa, eu sei qual é o versículo que eu quero ler, ou seja, eu já projetei o versículo que eu quero citar, só que eu não marquei. Ou eu marco, ou eu decoro o texto, ou eu memorizo. Se eu não memorizar, eu tenho que deixar bem
marcado, ou com a fita, ou com o papel bem marcado, para evitar de no púlpito a gente ficar de ficar procurando e ficar aquele clima, e aí as pessoas ficam observando, então a gente tem que ter cuidado, a gente precisa se preparar. Depois eu quero trazer um vídeo sobre a diferença entre trazer uma palavra, uma saudação e a mensagem oficial no culto, ou contar um testemunho, ou ser o cantor oficial, a diferença quando a gente tem essas oportunidades. Eu quero depois poder, se Deus permitir, trazer um vídeo a esse respeito, mas é importantíssimo nós nos prepararmos. Então, quem for cantar, saber qual é o CD, se você for usar o CD, deixar o CD separado, saber exatamente qual é o número do hino e outra. Eu costumo dizer que cantor que é cantor, ele tem que ter preparado vários hinos, porque se um der problema, canta o outro, se o outro der problema, canta outro. Hoje a gente tem já mecanismos mais modernos, né? Tem o hino no celular, o playback no celular e etc. Mas até nisso a gente tem que ter cuidado, deixar já preparado, sabermos qual hino que nós vamos cantar e deixar o playback, independente de como vamos usar, se é um CD, se é no celular, deixar no jeito, engatilhado, para evitar até perder tempo. Sexto erro, extrapolar o tempo. Né? Tem pessoa que é convidada para cantar um hino e ele toma 10 minutos do culto. Aí ele pode ter tomado a oportunidade de uma ou duas pessoas. Tem que ter muito cuidado. Às vezes a pessoa é convidada para cantar um hino, aí tem aquela parte da ministração que ele gosta de fazer e que é bom. Só que aí ele faz uma ministração durante o louvor, um pouco antes, durante e depois, que acaba sendo o período de cantar um outro louvor, a oportunidade de outra pessoa. Então, quer fazer uma ministração naquele momento ali de louvor, seja objetivo. E entenda que você tem um tempo X e que terão outras pessoas que terão oportunidade. Alguém foi convidado para dar uma saudação. Aí, ele parece que esquece que existe saudação, existe palavra e existe mensagem. Aí, o pregador está lá esperando para pregar 20 a 30 minutos, e a pessoa que foi convidada para dar uma saudação toma 10 a 15 minutos do tempo. Geralmente, a saudação é bom se evitar abrir a Bíblia, é bom citar o texto. Se você abrir a Bíblia, que seja, você já saiba onde é e que seja objetivo, para que você seja bem direto naquilo que você vai abordar. Aí, às vezes a pessoa é convidada para dar uma saudação, ele fica no púlpito procurando o versículo, daqui a pouco ele vai ler, aí às vezes ele lê 5, 6, 8 versículos para dar uma saudação. Uma saudação que é 3 ou 4 minutos, ele às vezes gasta 8 a 10. Então nós temos que ter cuidado com a questão do tempo. Um erro é extrapolar o tempo. Sétimo erro, falar mais de si mesmo do que do conteúdo da palavra. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Às vezes porque eu posso contar um breve testemunho? Posso. Eu posso falar alguma coisa que aconteceu na minha vida, ou que eu presenciei? Posso. Agora, o que eu não posso é falar mais de mim do que de Bíblia. É eu falar mais de um evento que aconteceu, que eu tomei conhecimento, do que do assunto sobre o qual eu li o versículo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Às vezes, a gente, na empolgação, a gente lembra de alguma coisa que a gente viu e a gente vai tentar contar e quer detalhar. Aí já toma um tempão. Aí o tempo da saudação já passou faz hora. Então nós temos que ter cuidado com essa questão. O foco é o assunto da Bíblia. Se eu for cantar um hino, eu tenho que me preocupar, inclusive, se a letra desse hino está de acordo com a própria palavra. Tem pessoas que, você dá a oportunidade para cantar um hino, ele canta um hino sobre o ser humano. 2 hinos, ser humano. 5 hinos, ser humano. Ele não se preocupa tanto com a questão do hino que fala de adoração, com o hino que fala sobre Jesus, com o hino que... A gente tem que ter cuidado até com a letra dos hinos que nós cantamos, principalmente hoje em dia que tem surgido letras de hinos aí que... misericórdia. 8º erro que se deve evitar no púlpito, no altar. Tentar usar o Espírito Santo. Quem tem um poder sobrenatural é o Espírito Santo, e não nós. Quem usa é o Espírito Santo. Ele nos usa porque nós somos vasos e não nós usarmos ele. Às vezes, na empolgação, a gente quer falar coisa que o Espírito Santo não falou. Ou quer dar um direcionamento que o Espírito Santo não tem. Levar a um direcionamento que não foi do próprio Espírito Santo. E às vezes a gente até diz, o Espírito Santo está me dizendo, o Espírito Santo está me impulsionando, o Espírito Santo está me mostrando. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter a cautela, o temor e o cuidado para não deixarmos de ser usados pelo Espírito Santo de Deus e acabar tentando usar o Espírito Santo. O que quer dizer isso? É eu tentar fazer algo como se fosse uma ação do Espírito Santo, sendo que não foi ele. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, Deus mandou dizer, o Espírito Santo mandou dizer que vai batizar crente com o Espírito Santo hoje, sendo que o Espírito Santo não mandou. Se mandou, glória a Deus. Se não, tenhamos muito cuidado. Tem pessoas que quase toda vez que ela vai pregar, ela direciona uma palavra específica para alguém em tom de profecia. Se Deus a usar assim, glória a Deus. Mas nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz, ai daquele que disser, assim diz o Senhor, sem que Deus tenha dito. Então nós temos que ter cuidado para não tentar usar o Espírito Santo. 9º, um jargão muito conhecido.
né? Quando as pessoas estão com o microfone na mão e diz: para não ficar só nas minhas palavras, vou cantar um hino. Para não ficar só nas minhas palavras, vou contar um testemunho. Misericórdia. É um erro que nós temos que ter cuidado para procurarmos evitar. Esse negócio de alguém nos convida, irmão, o fulano, o irmão Eduardo está com a oportunidade. O irmão Eduardo chega todo empolgado. Aí fala, e depois que ele já tomou mais do que o tempo necessário, diz assim: para não ficar só nas minhas palavras, eu quero cantar um hino para a glória do Senhor. Aí ele toma a oportunidade de 2 pessoas. Misericórdia. Nós temos que ter cuidado e entender que não é só nós que vamos ter oportunidade no culto. Que o culto tem um tempo e que quem está dirigindo o culto, ele está administrando o tempo das oportunidades. Aí ele vai me dar a oportunidade esperando que eu retenha o microfone por 4 ou 5 minutos, aí eu retenho 9, 10, aí eu já vou atrapalhar a administração do culto, de repente atrapalhar o momento da ministração oficial da palavra, a mensagem oficial do culto. Então nós temos que ter cuidado. Para finalizarmos, 10º erro, tentar forçar o povo a glorificar. Desde o momento em que eu saúdo a igreja, ninguém é obrigado a me responder. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente. Então, se eu cumprimentei a igreja, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu não preciso ficar preocupado, evidencialmente, em o povo me responder: paz do Senhor, amém. Porque todo momento ali no culto faz parte da adoração que nós estamos prestando a Deus. Então, se eu estou ligado no culto, alguém saudou, o normal é que eu vou responder amém, ou a paz do Senhor. Isso faz parte de um momento do meu culto que eu estou ofertando a Deus. Se o culto que eu estou ofertando é a Deus, cada momento que eu falar, que eu agir, que eu me expressar, eu estou direcionando meu culto, parte do meu culto a Deus. Esse culto a Deus tem que ser algo voluntário, tem que partir de cada um de nós. É claro que o pregador, ele pode incentivar a igreja. Irmãos, glorifiquemos ao Senhor, não há problema. Irmãos, vamos adorar ao Senhor de verdade, vamos adorar a Deus em espírito, vamos louvar ao Senhor, vamos prestar o nosso culto a Deus, vamos aproveitar aproveitar nosso tempo na presença do Senhor, isso aí é válido. Agora, o que não é bom é nós ficarmos tentando forçar algo que às vezes as pessoas não estão querendo, ou o próprio Espírito Santo não quer fazer. Não é um direcionamento direto do Espírito Santo, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos ser contra a ação do Espírito Santo, ser contra os dons espirituais, ser contra o batismo do Espírito Santo, ser contra o avivamento, mas nós temos que evitar a meninice. Evitarmos a ação do ser humano como se fosse do Espírito Santo. Devemos evitar ficar tentando forçar o povo a fazer algo que eles não querem. Imagine, Deus não quer que a gente faça algo forçado para ele, no sentido de adoração. Né? Nós aprendemos, à luz da Bíblia, que tem que ser algo voluntário. Tem que ser, Deus não nos dá uma prensa para nós adorarmos. É claro que ele nos cobra e nos ensina. Agora, nós temos que querer. Né? Faz parte do nosso culto ao Senhor. Então, esse é o nosso vídeo, um pouco diferente. No canal EBD, Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira. Desde já agradeço a cada um e peço: continue apoiando o nosso canal, inscreva-se em nosso canal, divulgue esse vídeo para mais pessoas tomarem conhecimento. E eu quero fazer um pedido: alguma coisa que você sabe que é bom, que poderia fazer parte dessa lista de erros que devemos evitar, deixe nos comentários para a gente trabalhar de repente um próximo vídeo. E se você pensa um pouco diferente daquilo que foi abordado, deixe a sua opinião e deixe a sua curtida, deixe aí o seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.